6 coisas que bloqueiam a prosperidade na sua casa. Você sente que pode ter algo na sua casa bloqueando a prosperidade? A vida parece emperrar, os dias ficam mais pesados, o ânimo some e até a casa parece carregar um cansaço que você não entende. A gente tenta mudar a rotina, busca forças, faz planos, mas nada parece fluir. E quando tudo começa a travar, é natural achar que o problema está lá fora, nas circunstâncias, no trabalho, no dinheiro, no tempo. Mas às vezes, o que bloqueia a prosperidade não está no mundo, está dentro da casa onde você vive. Fica comigo até o final deste vídeo, porque no fim eu quero te conduzir num pequeno momento de pausa, para você respirar, renovar a energia e sentir a leveza voltando para dentro da sua casa e de você também. A casa fala. Mesmo em silêncio, ela conta histórias sobre você. Através da bagunça, do acúmulo, das coisas esquecidas nos cantos, ela mostra o que você tem deixado de olhar dentro de si. Ela reflete o que você sente. E quando o fluxo da casa para, quase sempre é porque o fluxo da vida também parou. Eu passei por isso. Sabe aquele mês em que tudo parece dar errado? O carro estraga, a máquina de lavar para de funcionar, a geladeira resolve congelar tudo e você pensa: não é possível, o que mais pode acontecer? Pois é, foi assim por aqui. Houve uma fase que nada fluía. Os dias eram longos, as contas acumulavam e até as pequenas coisas pareciam desandar. Era como se a casa tivesse se tornado um reflexo exato do que eu sentia por dentro. Desorganizada, cansada, sobrecarregada em casa e no trabalho. Resumindo, sem espaço para respirar. Até que um dia, percebi que o problema não era o que eu fazia lá fora. Era o que eu deixava acumular aqui dentro. Nos armários, nos cantos, nas gavetas. Havia roupas que eu não usava há anos, papéis guardados para o caso de precisar, lembranças que já não traziam alegria, remédios vencidos. Eu guardava por costume, por apego, por medo de faltar. Mas cada coisa parada carregava uma energia estagnada, e onde a energia não circula, a vida trava junto. Foi então que decidi começar. Sem grandes planos, sem meta de fim de semana. Apenas abri uma gaveta e comecei a escolher o que ainda fazia sentido. E cada vez que algo saía, o ar parecia entrar de novo. A luz ficava diferente, a casa parecia mais leve. Era como se, a cada objeto liberado, eu estivesse também me libertando de algo invisível. E aos poucos, tudo começou a fluir. Trabalhos que não saíam do papel começaram a dar certo, novas oportunidades surgiram, o ânimo voltou. Hoje, escolhe uma única gaveta ou canto da casa e libera algo que você não usa mais. É o suficiente para sentir a energia circular de novo. Foi ali que entendi que a prosperidade não depende só de esforço. Ela precisa de espaço. Espaço físico, mental e espiritual. Não dá para receber o novo quando o coração ainda está cheio do que ficou. E na maioria das vezes, o acúmulo é uma forma de medo. Medo de faltar, medo de perder, medo de deixar ir. Mas o medo cria o oposto da prosperidade. Ele fecha o fluxo. E prosperidade é fluxo, é energia em movimento, é a vida respirando junto com você. O destrale, por menor que seja, é um gesto de fé. É dizer: eu confio. Confio que não vai faltar. Confio que o que foi embora abriu espaço para o melhor chegar. E cada gaveta que você limpa é uma forma de abrir caminho para algo novo. Hoje, escolha um único objeto ou lembrança que já perdeu o sentido. Segure por um instante e pergunte: isso ainda me representa? Se não, agradeça e deixe ir. A casa reflete o que você sente. Se você vive sobrecarregada, ela fica cheia. Se você se sente perdida, ela se torna um labirinto. Mas, quando você se reencontra, ela se organiza junto. E o curioso é que essa harmonia não vem quando tudo está no lugar. Ela começa quando você entende que pode começar pequeno. Uma prateleira, uma caixa, um canto. Esses pequenos gestos mandam uma mensagem silenciosa ao universo. Agora há espaço. E o novo chega.
Às vezes em forma de paz, às vezes em forma de oportunidades. Mas chega. Se nos últimos dias você tem sentido que tudo está travado, talvez o primeiro passo não seja mudar o mundo, mas abrir espaço dentro de casa. Olhar para o que ficou parado, para o que você carrega por costume, mas que na verdade não usa mais. Porque no fundo, o que bloqueia a prosperidade não é a falta de bênçãos, é a falta de espaço para recebê-las. E antes de sair daqui, fica comigo mais um pouco. Porque no próximo instante, você vai descobrir que até uma torneira pingando, um copo trincado ou um concerto adiado podem estar drenando silenciosamente a energia da sua casa e da sua vida. Às vezes, não é o que falta que bloqueia a prosperidade, é o que está ali há tanto tempo que a gente já nem nota mais. Aquela torneira que pinga há semanas, o abajur que não acende, o espelho manchado, o relógio parado na parede, o teto do banheiro mofado. Pequenas coisas que a gente promete resolver um dia, mas esse dia nunca chega. E sem perceber, cada detalhe vai drenando energia, como se um pedacinho da casa e da nossa disposição se esvaísse junto com cada gota. Prosperidade é fluxo, mas é também contenção. É saber deixar o que deve ir e cuidar do que deve ficar. Quando há vazamentos, sejam eles de água, de atenção ou de tempo, há dispersão. E tudo o que se dispersa enfraquece. A torneira que pinga, o cano rachado, o fio desencapado. Tudo isso simboliza energia perdida, oportunidades que escorrem, bênçãos que se dissipam, porque o espaço que as recebe está em desequilíbrio. Consertar algo quebrado é mais do que um ato doméstico, é um gesto espiritual. É você dizendo, aqui eu cuido. Vou contar uma coisa para vocês. Aqui é vida real. Tem coisas que realmente pesam no ambiente, mas nem sempre é por falta de cuidado. Às vezes o conserto é caro e a gente vai se virando como pode. Aqui em casa, por exemplo, a máquina de lavar já tem mais de 10 anos. Uns 2 meses atrás, ela estragou, fazia um barulho muito alto e parecia que ia levantar voo. Confesso que não mandamos arrumar logo que estragou, pois ela ainda estava funcionando e o conserto não era barato. Mas quando arrumou, gente, foi um alívio tão grande, e é assim mesmo. Vida prática, vida real. Nem sempre dá para resolver tudo na hora. O importante é não deixar que isso vire um peso dentro de casa. A prosperidade também está em lidar com o que temos hoje, com paciência, fé e gratidão, mesmo quando as coisas ainda não estão perfeitas. Aí na casa de vocês é assim também? Consertar o que ainda tem conserto e desapegar do que não tem é uma forma de fechar ciclos. É um jeito de dizer à casa e à vida que você está pronta para o que vem. Não é sobre gastar dinheiro, é sobre cuidar do que te cerca com consciência. A prosperidade gosta de ambientes onde existe gratidão. E cuidar do que já se tem é a maior forma de agradecer. O mesmo vale para os objetos quebrados que insistimos em manter. Aquela caneca trincada que continua no armário, a cadeira bamba que você equilibra com um pano dobrado, o abajur que acende quando quer. Cada um desses itens é uma mensagem silenciosa dizendo: aqui nada está completo. E prosperidade não combina com aquilo que está pela metade. Ela precisa de inteireza, de cuidado, de energia que circula sem ruídos. Quantas vezes você prometeu algo a si mesma e nunca cumpriu? Promessas não cumpridas também criam vazamentos. Depois eu organizo aquela gaveta. 1 hora, o meu marido conserta. Quando sobrar tempo, eu termino o que comecei. Cada promessa adiada é uma pequena rachadura na energia da casa. E na sua. É como se, a cada adiamento, você enviasse ao universo a mensagem de que não está pronta para se comprometer de verdade. Mas quando você cumpre o que prometeu, por menor que seja, algo dentro se alinha. Você sente um tipo de paz que não vem de fora. Ela vem do movimento de coerência entre o que pensa, fala e faz. Cuidar das pequenas coisas é uma forma de cuidar do fluxo da vida. Tudo o que é negligenciado vai se tornando peso, e o peso, com o tempo, vira bloqueio. E o curioso é que quando começamos a reparar no que estava quebrado e esquecemos de olhar por tanto tempo, a casa parece se transformar aos poucos. Não é só o conserto,
é a energia de presença que volta, a energia de quem escolhe cuidar. Então olhe à sua volta com novos olhos. Existe algo que você vem ignorando, mas que te incomoda toda vez que vê? Talvez seja ali que a prosperidade esteja se esvaindo. Conserte, limpe, renove, se forem muitas coisas ou com um gasto muito alto, uma lista com as prioridades ajuda bastante. Esses pequenos gestos criam grandes mudanças porque a casa é viva. Ela sente quando é amada. E a prosperidade floresce em lugares onde há cuidado. Às vezes, o que precisa ser restaurado não é o objeto, mas a sua atenção. Porque o que está quebrado lá fora é só o reflexo do que ficou esquecido aqui dentro. E quando você repara, o fluxo volta. A água corre, a luz acende, a vida se move. Mas antes de seguir, pensa comigo. Será que o que está drenando sua energia são as coisas que você vê ou aquelas que já se tornaram parte do cenário e você deixou de notar? Fica aqui mais um pouco, porque o que vem agora é ainda mais profundo. Você vai descobrir que não é só o que está quebrado que pesa, mas também o que carrega tristeza. E como isso pode estar bloqueando silenciosamente o fluxo da prosperidade dentro do seu lar. Você já entrou em algum lugar onde o ar parecia pesado? Não falo só de casas, mas de lojas, empresas, consultórios, ambientes em que, mesmo limpos e organizados, existe uma sensação estranha, quase palpável. O corpo sente, a voz sai mais baixa. E por algum motivo, a vontade é de sair dali o quanto antes. Isso acontece porque todo espaço guarda o que é deixado dentro dele. As emoções, as conversas, os silêncios, os pensamentos. A energia, quando não se renova, se acumula, e o acúmulo pesa. A casa, assim como o corpo, precisa respirar. Ela precisa de movimento, de luz, de circulação. Mas muitas vezes, o que a gente chama de cansaço é, na verdade, energia parada. Aquela sensação de peso, de desânimo, de lentidão, pode estar vindo justamente do que ficou represado. Não só nas emoções, mas no próprio ambiente onde vivemos. Uma pia entupida, por exemplo, é um reflexo perfeito disso. A água tenta seguir o curso natural, mas encontra resistência. Ela se acumula, fica turva, começa a cheirar mal. Fora o atraso de vida, né? Quem tem que enfrentar um fogão e uma pia, sabe do que estou falando. E a energia funciona da mesma forma. Tudo o que não flui, sentimentos, lembranças, mágoas, começa a se transformar em peso. E o que não é resolvido estagna. Às vezes, a casa parece em ordem, mas o ar está pesado. Nada quebrado, nada fora do lugar. E mesmo assim, algo parece travar. Há lugares que exalam leveza, onde você entra e sente vontade de ficar. É como se o ar tivesse vida. E não é sorte, é cuidado. São espaços onde as pessoas entenderam que limpar não é só organizar, é renovar a energia. E o mesmo pode acontecer na sua casa, no seu trabalho ou em qualquer lugar onde você decide plantar presença e intenção. Quando o ar volta a circular, a prosperidade encontra caminho. E isso começa dentro de você, no instante em que decide deixar o que pesa e acolher o que flui. A energia da vida está sempre em movimento. E tudo o que você precisa fazer é não impedir esse movimento. Fica aqui comigo, porque o que vem agora é justamente sobre isso. O poder da luz, do ar e da circulação. Como abrir uma janela, acender uma vela ou deixar o sol entrar pode transformar a vibração da casa e o seu estado de espírito também. Você já fez alguma viagem longa de ônibus? Daquelas em que o ar fica pesado, a janela não abre e o corpo começa a pedir por um pouco de vento? Quando a gente finalmente desce, a primeira coisa que faz é respirar fundo. O ar entra e parece que a vida volta. Essa sensação simples, de alívio, de renovação, é exatamente o que a casa sente quando o ar volta a circular. Abrir uma janela, deixar o sol entrar, acender uma vela, mover um móvel de lugar, tudo isso é como descer de um ônibus depois de horas. É um respiro, uma mensagem silenciosa que diz: aqui há vida. E a energia responde a esse gesto com movimento,
com luz, com fluidez. A prosperidade gosta de movimento. Ela precisa dele, porque tudo o que fica parado por tempo demais se desgasta. O ar sem circulação fica pesado, a água parada perde pureza, o ambiente fechado começa a reter o que deveria fluir. E é por isso que, às vezes, a simples decisão de abrir as janelas já muda completamente o clima da casa e da mente. O vento que entra não traz só frescor, ele traz presença. Ele reorganiza o invisível, leva embora o que ficou acumulado, as tensões que o corpo nem sabia que guardava, o peso das preocupações que se espalham pelo ambiente. O vento limpa o que os olhos não veem. E quando ele passa, é como se dissesse: respira, está tudo se movendo de novo. A luz faz o mesmo. Ela atravessa o vidro, toca os móveis, revela o que estava esquecido. A luz não força, ela convida. E quando entra, transforma. Torna o ambiente mais quente, mais vivo, mais presente. Há uma energia diferente em casas iluminadas, uma sensação de alegria silenciosa, de equilíbrio, de paz. É como se a claridade tivesse o poder de dissolver as sombras, dentro e fora. Tem dias em que o ambiente parece apagado, mesmo quando está limpo. É nesses dias que a luz precisa entrar. Abra as cortinas, permita que o sol toque o chão, aqueça o que estava frio. A luz tem um poder de cura discreto e profundo. Ela não só ilumina o espaço, como também clareia os pensamentos. Quer ver quando troca os lençóis e abre as janelas? Eu simplesmente adoro essa sensação. Aquele cheiro bom de roupa de cama trocada exala prosperidade, coisas boas vindo. E quando a mente se acalma, o coração se abre. Eu gosto de pensar que a casa respira junto com a gente. Quando o ar circula, ela inspira. Quando tudo fica fechado, ela prende o fôlego. E é essa falta de respiração que vai deixando o ambiente pesado, silencioso, sem vida. Mas bastam alguns minutos de ar fresco para tudo mudar. O som fica mais limpo, a energia mais leve, o humor diferente. A vida precisa desse movimento. E tudo isso tem um impacto que vai muito além da casa. Quando o ambiente flui, o corpo descansa melhor, o pensamento clareia, o humor se equilibra, a energia se torna mais suave, as ideias vêm com mais facilidade, as conversas ganham outro tom. É como se o vento e a luz colocassem tudo de volta no lugar certo. Talvez você não tenha percebido, mas os lugares que mais te fazem bem são aqueles onde o ar e a luz se movem livremente. Você entra e sente o corpo relaxar. A energia desses espaços é viva, em constante troca. E é assim que a prosperidade circula, onde há presença, cuidado e movimento. A casa é o espelho da alma, e o que acontece dentro dela reflete o que acontece dentro de você. Quando o ambiente se abre, você também se abre. Quando a luz entra, você começa a enxergar o que antes estava escondido. Quando o ar circula, o coração se reorganiza. É simples, mas é real. A prosperidade não entra com pressa. Ela se aproxima de quem cuida, de quem abre espaço, de quem permite que o ar limpe, que a luz cure, que o ambiente viva. Porque o cuidado é o idioma da abundância. E todo lugar que é cuidado se torna fértil. Mas há um outro tipo de energia que também circula entre as paredes. E às vezes é ela quem mais pesa. Não tem forma nem cor, mas tem força. E é nesse ponto que muitos de nós tropeçam sem nem perceber. O peso não vem só do que vivemos, mas do que repetimos todos os dias, sem notar. Vamos começar pelos hábitos mais silenciosos. Aqueles que parecem pequenos, mas drenam a alma aos poucos. Ela mora nas palavras que a gente diz, nas conversas que ecoam, nos sons que preenchem os espaços. E é sobre isso que eu quero te contar a seguir. Como o som daquilo que você fala, e até o que você pensa, pode transformar completamente a vibração da sua casa. Você acredita que as palavras têm peso? Quanto mais eu observo, mais percebo o quanto isso é real.
As palavras são energia viva. Elas moldam o ar, mudam o clima, alteram a vibração de um ambiente inteiro. Mesmo quando ninguém está ouvindo, o som do que é dito fica. Ele se espalha, toca as paredes, repousa nos objetos e continua vibrando. Toda casa tem o seu som. Mesmo quando está em silêncio, existe um tipo de música no ar. O barulho do vento, o relógio marcando o tempo, o som dos passos. Mas, acima de tudo, há as palavras que a casa escuta todos os dias. Elas constroem ou desgastam a energia do lugar, mesmo quando não parecem ter importância. Há casas que guardam risadas, bênçãos, agradecimentos, e é quase impossível entrar nelas sem sentir leveza. E há outras que guardam discussões, reclamações, silêncios pesados. O ar parece mais denso, as pessoas falam mais baixo, como se tivessem medo de acordar algo adormecido ali dentro. É curioso perceber como o que se diz transforma até a temperatura emocional do ambiente. As palavras criam frequências, e a casa absorve todas elas. A forma como você fala com quem ama, a forma como fala de si mesma, até a forma como fala da sua casa. Tudo isso deixa marcas. Você já reparou nisso? Durante o dia, observe quantas vezes você se pega comentando algo sobre alguém. Não para se culpar, mas para perceber. Essa simples consciência já muda o padrão. Quando você agradece, o ambiente parece mais iluminado. Mas quando reclama, é como se a luz diminuísse um pouco. O que você diz sobre o seu lar? Você fala dele com carinho, com gratidão ou com irritação? Porque cada frase é uma semente. E o lugar onde você vive é o solo que acolhe essas sementes todos os dias. Se você o alimenta com cuidado, ele floresce. Mas se o nutre com queixas, ele se torna estéril. Há uma diferença enorme entre dizer "essa casa me cansa" e "essa casa está pedindo mais leveza e eu posso dar isso a ela". A primeira frase fecha o fluxo. A segunda abre espaço para a energia se renovar. As palavras carregam intenção antes mesmo de carregarem som. E a intenção é o que o universo entende primeiro. Mas o som mais forte é o que a mente repete em silêncio. Os pensamentos também têm voz, mesmo que ninguém escute. E quando eles são pesados, o ambiente absorve. Pensamentos de medo, escassez e autocrítica criam ruído interno. Mas pensamentos de gratidão, fé e confiança geram harmonia. O que você pensa sobre a vida é o som que a sua casa escuta todos os dias. Às vezes, mudar o clima de um ambiente é tão simples quanto mudar o tom das palavras. Falar mais devagar, com mais presença, com mais amor. Dizer obrigada em voz alta. Repetir frases de afirmação. Colocar uma música calma. Cantar uma oração. Essas pequenas ações mudam a vibração do lugar. A casa entende. O som de uma palavra dita com amor vale mais do que 1000 palavras ditas no automático. O silêncio também fala. Mas há silêncios diferentes, o que acolhe e o que sufoca. O primeiro é cura, o segundo é peso. Quando você está presente, o silêncio se torna descanso. Quando está distante, ele se torna vazio. O segredo está em como você ocupa o silêncio. Nos dias em que o ambiente estiver denso, experimente falar coisas boas em voz alta. Agradeça pelo teto, pela comida, pela cama. Essas palavras simples limpam o ar, alinham a energia e abrem o campo para o novo. A gratidão é o som mais puro que existe, e ela nunca volta vazia. Cada obrigada é uma bênção que se espalha, toca o invisível e muda o visível. A prosperidade floresce onde as palavras constroem, onde o som acalma, onde o ambiente vibra em paz. E tudo isso começa pela consciência, pela escolha do que você permite ecoar. Porque a casa sente, mas também devolve. Ela devolve o tom das conversas, o ritmo das emoções e a presença de quem vive nela. E é essa presença que tudo transforma. Porque não há ar puro, luz nem som que façam sentido se o coração não está ali. E é sobre isso que quero te contar agora. Sobre o poder de estar inteira,
de voltar para si, de habitar de verdade o lugar onde você vive. Porque é ali, na presença, que a prosperidade deixa de ser uma ideia e se torna vida. Você já percebeu como às vezes estamos em casa, mas é como se não estivéssemos realmente ali? O corpo está presente, mas a mente está no trabalho, no problema que precisa resolver, na mensagem que ainda não respondeu. Vivemos dentro de um espaço, mas com o pensamento do lado de fora. E quando a presença se perde, a energia também se dispersa. Porque não há prosperidade sem presença. A casa pode estar limpa, iluminada, cheia de ar fresco e palavras gentis, mas, se você não está inteira ali, nada se sustenta por muito tempo. A energia do lar se alimenta da atenção de quem vive nele. E quando essa atenção está fragmentada, a casa sente. Ela se torna silenciosa demais, fria, distante. Mas quando você volta para si, quando senta, respira e realmente está, tudo começa a se alinhar de novo. A presença é uma forma de oração. Não precisa de palavras. É o estado de quem vive o agora com gratidão e entrega. É quando o café deixa de ser só café e vira pausa. Quando o banho deixa de ser rotina e vira cuidado. Quando a respiração deixa de ser automática e vira consciência. A presença transforma o comum em sagrado. Vivemos tempos em que estar ocupado virou sinônimo de estar vivo. Mas a pressa constante é uma forma sutil de ausência. Ela nos faz atravessar dias inteiros sem perceber o que sentimos, sem notar o que está à nossa volta. E, quando a alma vive no futuro ou no passado, o corpo se cansa. A energia trava. É por isso que, às vezes, mesmo com tudo em ordem, ainda sentimos um vazio. Não é falta de tempo, é falta de presença. Comece com o simples. Quando estiver em casa, desligue o piloto automático. Perceba o som da sua respiração, o cheiro do ambiente, o toque das mãos sobre as coisas. Note a textura da xícara, o barulho da água, a luz entrando pela janela. Esses pequenos instantes são portas para o agora, e o agora é o único lugar onde a vida acontece. A presença também é uma forma de cura. Ela reorganiza o que estava confuso, dá sentido ao que parecia sem solução. Quando você está presente, o coração desacelera e a mente encontra repouso. E, nesse espaço silencioso entre um pensamento e outro, nasce a clareza. A clareza que mostra o que precisa ser deixado, o que precisa ser cuidado, o que pode ser celebrado. A prosperidade floresce em ambientes onde há presença. Porque presença é atenção, e atenção é amor. Tudo o que é amado cresce. A planta sente, o ambiente sente, o corpo sente. Quando você vive o momento com amor, tudo ao redor se harmoniza. E a casa devolve isso em forma de paz. Há uma diferença entre morar em um lugar e habitar um lar. Morar é estar fisicamente. Habitar é estar de alma. E a alma precisa de tempo, de pausa, de silêncio, de entrega. Ela não floresce na correria. Ela floresce na calma, na pausa que vem depois do café, no pôr do sol que você decide observar, na prece silenciosa que nasce sem precisar de palavras. A presença é a última camada da prosperidade, porque tudo o que você faz, abrir janelas, deixar o sol entrar, limpar o espaço, falar com amor, é só o caminho para chegar aqui, ao estado de estar inteira. Quando você está inteira, o que é simples se torna suficiente, e o suficiente vira abundância. Então, talvez a verdadeira prosperidade não esteja no que entra, mas no que permanece. No instante em que você respira e sente que está viva. Na casa que reflete o seu coração. Na energia que se move com leveza, porque você finalmente se move junto. A presença é o ponto onde tudo se encontra. Ar, luz, som, palavra, fé. E quando você habita o agora, a vida se alinha. A casa se ilumina, a mente se aquieta e o coração entende que já tem o que precisa. Agora, antes de ir, faz uma coisa simples. Fecha os olhos por um instante. Respira fundo. Sente o ar entrando e saindo devagar,
levando embora o que ficou pesado e abrindo espaço para o novo. Pensa em tudo o que te faz bem, nas pessoas que ama, nos momentos de paz, nas pequenas alegrias do dia e nas coisas que você ainda irá conquistar. Imagina uma luz suave entrando pela janela da sua casa, iluminando cada canto com calma e gratidão. Sente essa luz tocar o seu coração e se espalhar ao redor, preenchendo o ambiente com leveza, porque é assim que a prosperidade flui. Começa dentro de você, passa pelo ar e se espalha pela casa inteira. Que a sua casa seja leve, viva, abençoada e muito próspera. Que o ar circule, que a luz entre, que as palavras tragam paz e que a fé seja sempre o som de fundo dos seus dias. E toda vez que o mundo parecer pesado demais, lembra, basta fechar os olhos, respirar fundo e recomeçar daqui, do seu centro, do seu lar, de dentro para fora. Que a sua casa seja um lugar onde a alma possa descansar. E que todas as vezes que você ficar uns dias fora e retornar, sinta gratidão e aquela sensação de que viajar é bom, mas nada melhor do que o nosso cantinho. Que o ar circule, que a luz entre, que as palavras abençoem e que a fé seja o som de fundo dos seus dias. E que, sempre que o mundo pesar, você se lembre de abrir uma janela, dentro da casa e dentro de si,